começar com vocês no Shabbat algumas das halachot. Até agora a gente aprendeu um monte de halachot de coisas que não pode fazer no Shabbat. Eu quero começar um pouco das mitzvot positivas no Shabbat. Ali está escrito duas vezes nas Luchot Abrit. Uma está escrito Zachoret Yom HaShabbat e a outra está escrito Shamoret Yom HaShabbat. Quando a gente fala Shamor, guardar o dia do Shabbat, a gente está acabando das mitzvot Lo Ta'aseh. As mitzvot, aquilo que você Lametet Avot Menachot, as mitzvot, tudo que você não pode fazer, não pode cozinhar, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer borer, não pode carregar e etc. Agora, aqui, quando está escrito Zachor, a gente está falando das mitzvot positivas do Shabbat. Então, eu quero começar a falar de uma forma bem mais sistemática com vocês das mitzvot positivas. Eu falo sistemática porque eu não vou entrar direto nelas. Eu vou começar até um pouquinho de coisas que vêm antes do Shabbat, que já tem a ver com a mitzvah do Shabbat. Vamos lá. O que a gente já teve já ou durante a semana ou Erev Shabbat fazer? A gente também vai falar um pouquinho de coisas que tem que tomar cuidado, ou seja, um pouquinho de lotar-se também. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, que a gente sabe que a gente tem que se preparar para o Shabbat. As preparações para o Shabbat envolvem algumas coisas, algumas ações que a gente tem que se preparar. A primeira coisa que está escrito nos poskim é comprar a comida do Shabbat. Isso já é mitzvah. Até mesmo está escrito nos livros sagrados que tem que faz uma diferença muito grande quando você compra a comida para o Shabbat. Você fala, isso é Lichvot Shabbos Kodesh. Mas é curioso, quando você vai para o Shuk na quinta-feira, muitos morrim falam, fala que é Lichvot Shabbos Kodesh. Fala que é Lichvot Shabbat. Muitos barracas estão escritos lá, Lichvot Shabbat Kodesh. É uma coisa muito boa que está escrito. Isso é bom. Está escrito que isso faz a comida sem ganhar Kedushá. Mas acho assim. Sobre isso tem que saber uma coisa. Está escrito que por um lado a gente tem que comprar uma comida boa para o Shabbat. A gente tem que comprar, tem que ter uma comida especial para o Shabbat. Que não é diferente da semana. É maneira que na nossa geração a gente vive uma geração de muita abundância. É Machado. Por muito tempo schnitzel era comida de Shabbat. E hoje em dia? Não é mais. Hoje em dia muitas vezes você tem schnitzel durante a semana. Então, e também no Shabbat. Você fala, então, às vezes é capaz de falar por aí, mas o schnitzel durante a semana é fresco. Eu como na hora que foi frito. E o do Shabbat ficou um dia na plata. Então, às vezes sai o contrário. Obviamente, a gente tem que saber, por um lado, lechabed et Shabbat com coisas especiais. Por outro lado, o que eu quero falar, que está escrito também nos poskim, a pessoa tem que saber que ela não deve exagerar. Mas eu também não quero exagerar. Está escrito que uma pessoa não deve se endividar. Hoje em dia é falar, ficar com menos no banco para fazer as coisas de Lichvot Shabbat. Isso aqui a pessoa pode falar, não, eu sou tzadik, não sei o quê. Bemet está escrito que a pessoa é uma pessoa que tem uma bitachon gigantesca, tem eter, se ela tem, assim. Mas o caso normal está escrito na Halachá que uma pessoa não deve se endividar. A gente tem melhor uma pessoa comer uma comida mais simples e não ficar endividado e não depender das outras pessoas. O ideal é não depender. Eu acho que essa pessoa ela tem que fazer alguma coisinha de Lichvot Shabbat. Isso já vale. A Gemara dá exemplo até mesmo que existia um peixinho pequeno que as pessoas botavam na farinha, fritavam ele, que era Lichvot Shabbat, era muito mais barato. Até hoje isso é verdade. E isso era Lichvot Shabbat. A Mishnah Berurah traz muito isso. Está escrito que a pessoa que pega emprestado, Deus vai ajudar ele porque é Lichvot Shabbat, etc. Mas aqui depende do nível da pessoa, se ela vai ter parnassá, depende se essa pessoa, ela vai... depende muito dessa pessoa, se ela vai... qual o nível de bitachon baixando que ela tem. Esse Bemet ele faz isso no Hashem Shamayim, é muito cachê. Então o normal é a gente não exagerar,
Por outro lado, Bemet na Gemara em Rosh Hashanah está escrito que o que você compra para Shabbat, Deus te devolve. O que quer dizer te devolve? Quando ele vai devolver, não é no Olam Haba, no Olam Hazé vai devolver. Mas às vezes devolver pode ser que teu carro ia quebrar e não quebrou. Então você ia ter uma despesa que você não teve. Você ia ter não sei o que, ia ter que ir para o dentista e não precisou. Ou te tratou o advogado que é teu amigo. E aí não sei o que. Qual é a diferença que Deus tem várias formas de pagar, tanto de forma ativa quanto de forma que você não dizer. Então, a gente aqui falou aqui duas coisas. A mitzvah de se preparar para comprar comida para o Shabbat. Realmente, a pessoa, quando ela sai, ela vai e ela compra comida para o Shabbat, ela já está fazendo mitzvah de Shabbat. Ela já está se preparando. Já a pessoa que está indo fazer compras, mesmo que muita gente faz compras dafka na quinta-feira, ou dafka na sexta-feira. Nessa época do ano é complicado fazer compra na sexta-feira, porque o Shabbat começa agora 4h15, 4h13, esse Shabbat. Então tem que dar tempo na fome de cozinhar, de fazer, de limpar, disso, daquilo, é melhor do cachê. Então normalmente o ideal é a pessoa já fazer compras um pouquinho antes. Muitas mulheres, sabe que tem shiurim nas rádios, nas rádios religiosas, tem shiurim que vão até 3, 4 da manhã. E tinha shiurim, eu acho que o único shiurim que tinha não tem mais, mas eram perguntas para o Rav Avineiro. E quem ligava o tempo todo no meio da noite? As mulheres estão cozinhando. É muito normal de mulheres na quinta-feira à noite cozinharem, deixar tudo preparado para sexta-feira estar mais tranquilo, só limpar a casa, etc. Muito normal, ainda mais nesses Shabbatot agora que eles são curtos. Então a gente falou da mitzvah de comprar e tentar falar Lechvot, Shabbos, Kodesh, e tentar comprar alguma coisa especial para cada refeição, no mínimo. Ok? Também não precisa a pessoa ter que ser, de novo, tem histórias muito pesadas sobre isso, de pessoas que elas falaram que chegaram para Tzadikim, não sei o que, falaram que eles são Gilgulim, e parte Gilgulim é reencarnação, e parte eles falavam que eles utilizavam o Shabbat como desculpa para atender todos os desejos carnais deles em relação à comida. Tudo era Lechvot Shabbat, tudo era Lechem Mitzvah, e na verdade era tudo Lechem Abetel. Tudo era para encher a barriga e ele fala, não, isso é Lechvot Shabbat. A pessoa tem que tomar um pouco de cuidado, ainda mais nessa geração, que também a gente tem muito problema com isso. Muito bem. Não é tamatou que existem comidas que muitas vezes os Eudim comem dafka no Shabbat, né? Chamin, Ochunt, gefilte fish, coisas que também foram criadas que dão muitas vezes dafka. Um dos motivos, não é todo motivo que isso foi, mas acabou sendo comer isso, normalmente essa comida de Shabbat mamash. Uma comida melhor para levar o Shabbat. É uma comida que a pessoa se lembra da pessoa do Shabbat, a pessoa espera o Ochunt do Shabbat e coisas assim. Mas eu tenho filho, você fala filho. Não fala então, mas a pessoa faz uma coisa assim, ela sabe que isso é Lechvot Shabbat, é melhor ter fé isso, Dafka. Não vou lembrar, Lechvot Shabbat geralmente joga que você não come dia de semana. Isso, eu me lembro que o nosso Rosh Yeshiva, o Rav Lichtenstein Shlita, ele na Yeshiva, eu acho que até no verão, se eu me lembro bem, tinha sopa no almoço. Não tinha sopa. No almoço na Yeshiva, não no Shabbat, estava falando todo dia. E ele não comia, falava que ele não comia porque ele sopa ele deixava para Lechvot Shabbat. Fala, sopa é coisa de Shabbat. E é cachê às vezes, está no inverno, às vezes não conhece aquela propaganda, ei, sou eu, seu estômago, que tal uma sopinha? Às vezes quando você está no inverno aqui em Israel, tipo agora de Maraca, ou no inverno lá na Amazonas, mais eu só sou inferno. Tá na alma. Tá cagando? Você quer tomar uma sopa para esquentar, a sopa para mais esquenta, você fica mais quente, você fica mais alimentado, você fica, daqui a pouco a mechaia se sente vivo. Ele mesmo assim, ele guarda isso e ele Lechvot Shabbat. Não é fé isso. Então, as pessoas, cada um tem sua anhagá, isso já começa a ser uma coisa meio defá. E Bemet está escrito que isso é um dos eterim de uma coisa que a pessoa pode fazer mesmo antes que ela fez Tfilat Shacharit, Kamuvan, se ela não vai perder o horário do Shema Israel e da Amidah. Não, da pessoa sair para fazer compras antes da Tfilah. Está escrito que você não pode fazer teus assuntos antes de ter rezado. Com exceção de algumas coisas de Machado. Não, qualquer dia. Você não pode 6 da manhã antes de rezar cortar o cabelo. Não pode. Antes você tem que rezar, depois você faz
tuas necessidades pessoais. Antes vem a tefilá. Por isso a gente não come antes da tefilá na roda. Então, aqui é uma exceção. Se a gente vai comprar comida Lichvot Shabbat é para mim, você não está pensando em você, você está pensando no Shabbat. Então você pode comer nesse dia, antes de tefilá. Não está escrito Não. isso. Comprar. Então tem problema que é, você vai comprar, você vai se esforçar, você vai se cansar, você vai fazer tefilá As com pessoas fome. normais. Aí também não vai poder Ele comer. vai mais 40 minutos, ele vai rezar e ele vai comer. Se ele ficar comendo, ele pode tomar um café com leite. A maioria das pessoas também acordam cedo, rezam e depois vão. Na forma, mas então ele está falando, o Shulchan Aruch fala isso em épocas que, às vezes hoje em dia, se você sair antes da tefilá, não tem nada perto, hoje em dia. Vamos no supermercado, eles abrem 7 horas, 7h30, hoje em dia não tem, acredito que nem o Chuca ele abre tão mais cedo do que isso. Então hoje em dia é menos, mas na época do Shulchan Aruch era diferente. Muito bem, então a gente falou de compras de Lichvot Shabbat. A segunda coisa que a gente vai falar, é a pessoa no dia do Shabbat. Então tem mitzvah de cortar unha Lichvot Shabbat. Não só tem mitzvah de cortar unha, como tem ordem de cortar unha. Tá? Isso é uma coisa de Kabbalah, não é uma machalachá, mas está escrito na Mishnah Berurah, que a gente corta a unha da esquerda e toda a unha da direita, a mão direita. A gente, vamos falar isso aqui. Esse aqui é o Aleph. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Ok? Então a gente fala assim. A regra da Kabbalah é não cortar a unha de 2 dedos um do lado do outro. Então, Direto. Então como é que a gente faz? A gente faz assim. Di, B, Dalet Bet, 4, 2, Di, B, Re, Ge. Ou seja, 4, 2, a gente vai antes para os pares grandes, depois para o ímpar, do maior para o menor. 4, 2, 5, 3, 1. Ok. É o que na mão vice-versa também. Não, aqui a gente vai fazer diferente. Aqui a gente vai fazer o contrário, exatamente o contrário. 2, 4, 1, 3, 5. Como? 2, 4, 1, 3, 5. Se aqui a gente fez 4, 2, a gente foi decrescente, aqui a gente vai crescente. Começando com o direito começa por esse aqui. E aqui começa por aqui. 2, 4, 1, 3, 5. Essa mão é mais fácil de lembrar que em hebraico sai BDH. BDH quer dizer com preocupação. Não sai uma palavra. Então é mais fácil de lembrar. BDH e aqui é DBRG. É só lembrar que depois a outra está escrito na Alahá, que é muito bom a pessoa fazer, toma cuidado. Na unha do pé é Kabbalah, na unha do pé está escrito que não tem mamacha, obrigação, tem gente que mesmo assim faz na unha do pé, sendo que está escrito que a unha da mão a pessoa deve cortar na sexta-feira, a unha do pé na quinta-feira. Então não é que toda semana você precisa cortar a unha do pé, realmente leva mais tempo para crescer, mas o ideal é fazer dessa forma. Também está escrito na Kabbalah, mas isso é mais Kabbalah mais ainda, ou seja, à noite, não? Não está escrito à noite, está escrito que ele fazer da unha da mão e do pé no mesmo dia. Unha da mão e do pé no mesmo dia, mas isso ou seja, menos pessoas makpidim malzé. Mas mesmo assim também está escrito, mas na Mishnah Berurah Beikar está escrito a ordem e Beikar está escrito a mão. Se a pessoa quer fazer no pé, coloca a volta, se a pessoa também não quer cortar. E também está escrito na Mishnah Berurah para cortar da unha do pé na quinta, da mão na sexta. Ok? Está claro? Ok. Então a gente falou aqui da mitzvah também positiva, e tudo isso são de coisas que a gente está fazendo para se preparar para o Shabbat. A gente sabe que tem mitzvah de tomar banho no Shabbat, e maneira que está escrito nos poskim que mesmo num lugar que faz calor, tem mitzvah de tomar banho quente. Não precisa ser fervendo, e não precisa ser todo o banho, mas parte do corpo. Está escrito que a água quente ela traz ônego para o corpo, e a pessoa entra mais relaxada, e também está provado cientificamente que a água quente, quando ela bate nos músculos, ela libera uma substância que faz a pessoa sentir bem-estar muscular. Então, no momento não era estar, mas mesmo na época da Guimará e tudo, as pessoas esquentavam água. Hoje em dia é moleza. Mas pode ser o mais calor possível, não consigo tomar banho gelado. Muito bom. A verdade que eu também. Água que morre assim. Comigo tem que ser água quente, só água Eu quente. ligo na quente fervendo, vou engolando até ficar Comigo é só água quente. Água fervendo assim. gelada não cai, não. Eu também sou meio fresco assim, vou ser sincero. Então tem mitzvah de tomar banho de água quente no Shabbat.
lavar o cabelo. Isso está escrito na Gemara que um dos sábios ele lavava o cabelo. Está escrito que Hillel, uma história famosa, está escrito que ele estava lavando o cabelo para o Shabbat. Aí a gente fala, lavar o cabelo é moleza, mas na época da Gemara não era tão moleza assim. E mesmo assim, na época da Mishnah, as pessoas se esforçaram para fazer isso, o Kal Vachomer, muito mais a gente. É interessante falar que isso daqui, as pessoas podem falar, isso aqui é Bitul Torá, o tempo que eu estou lavando o cabelo, o tempo que eu estou fazendo isso, podia estar estudando Torá, e aí vem a Gemara e fala que isso não é Bitul Torá, que isso daqui é parte das preparações que o Deus quer que uma pessoa faça Shabbat. Tem uma história bonita, que o Rav Shach foi Rosh Yeshiva de Ponovitch. Ele faleceu com 104 anos, se eu não me engano, ele faleceu há uns 10 anos atrás. Foi um rabino muito grande, ele chegou a ver, conversar com o Chafetz Chaim, rabinos muito grandes, mas foi Rosh Yeshiva de Ponovitch, foi um rabino muito grande. Ele contou que teve uma época da vida dele, que ele viajava para Shabbat, ele ficava na casa de um rabino. E quando ele ia para a casa desse rabino, ele chegava na sexta-feira, algumas horas antes do Shabbat, para estar tudo bem, e eles davam um quarto para ele já ficar lá estudando. Foi que às vezes quando ele estava estudando, ele ouvia a dona da casa que estava cuidando da casa, não sei o que, fazendo coisas, ouvia um bebê chorando. E ele sempre se levantava e pedia para poder cuidar do bebê. Agora está falando do doador de cuidar do bebê, que está chorando, você fala, que é isso, deixa, eu sou a mãe, ele tem irmã, tem não sei o que, deixa ele cuidar. E ele pedia para a senhora lá que ele ficava na casa dele para cuidar. Ela falou, mas faz doutorado, por quê? Ele falou, é porque quando eu venho na sua casa eu não tenho nada para fazer Lichvot Shabbat. Eu quero poder fazer alguma coisa Lichvot Shabbat. Aliás, se eu fico com o bebê, você pode fazer todas as coisas tranquilo Lichvot Shabbat, quer dizer que eu também estou fazendo Lichvot Shabbat. Ou seja, ele não ia estudar tão bem porque ele ia cuidar do bebê. Mas ele queria ter uma participação, ele falou, eu quero poder fazer alguma coisa Lichvot Shabbat. Quer dizer, é como quase que está falando, eu quero poder... É uma pessoa que não parava de estudar por amor à Torá, mas ele falou, mas aqui tem uma coisa, está escrito na Alahá. Então ele queria poder fazer alguma coisa Lichvot Shabbat. Não fez. Ou seja, ajudar uma pessoa que vai fazer Lichvot Shabbat. Isso também é Lichvot Shabbat. Vai dar. Mas eu posso ajudar outros a fazer compra. Pode ajudar uma pessoa a fazer compra, etc. Agora, mas aqui você já tem duas achanot também. Se você você tem que sair na rua, quem quer ajuda para Lichvot Shabbat. Aqui você já tem, aqui você já tomou banho, você tem mitzvah de... E aqui ele ia falar outra coisa, de arrumar o teu quarto ou a tua casa. Você tem mitzvah de você lavar a tua casa, limpar ela, arrumar ela. Está escrito especialmente também para Shabbat, especialmente os sofás e depois disso as camas. Também, mas antes vem os sofás, as cadeiras, que elas estejam limpas, que elas estejam organizadas. E não, por você mesmo. Porque quando a pessoa está escrito, uma das coisas está escrito na Gemara, que dirana'a marchivada atoshel-adam. Está escrito com um apartamento bonito, faz a pessoa se sentir bem, faz a pessoa ficar com a data, com a consciência dele tranquila, bem tranquila, ele consegue crescer mais. Sabe, eu vou falar para vocês, só para vocês saberem que está escrito que nos livros de Mussar, não é o nosso assunto agora, mas sabe se vocês saberem, nos livros de Mussar está escrito que uma pessoa, você pode ver que uma pessoa só cresce na vida quando ela é organizada, inclusive nas coisas pequenas da vida dela. Hoje de manhã, ontem, foi o Yortzeit, foi o aniversário do primeiro ano de falecimento, que passou exatamente um ano do falecimento do Rosh Yeshiva de Mir, Ramnatan Tzvi Finkel. Ele faleceu ano passado, eu fui no enterro dele. O Rosh Yeshiva de Mir, quer dizer, o Rosh Yeshiva da maior Yeshiva do mundo. Não era qualquer um ele. As histórias dele são absurdamente incríveis. Ele tinha Parkinson por 30 anos e ele não deixou até o último dia de vida de dar aula. As histórias do esforço que ele fazia pela Yeshiva e para dar aula, ele dava umas 6 aulas por dia com Parkinson. Eu uma vez, 2, 3 meses antes dele falecer, eu ouvi ele falando, você via a sabedoria dele era algo absurdo, do esforço que ele fazia para falar poucas palavras. As histórias são incríveis. Ele conta que uma vez que ele estava tão fraco, ele não conseguia mexer a boca para falar o shiur. E aí ele pediu uma caneta, ele fez esse sinal, entendeu? Que ele queria escrever, ele escreveu na caneta, desculpa, eu tentei. Assim, só para você entender, como que ele, desde pequeno, a mochila dele era muito organizada. O
o Alei Shuri, que é um livro de Mussar muito bom, ele fala que uma pessoa que quer crescer, não é sabe que a Gemara fala que um apartamento bom faz a pessoa, não é só que tem a ideia de Shabbat, você está com a casa, então não é que tua casa tem que ser um museu todo dia, ainda mais quando você tem criança, mas a ordem pessoal das suas coisas é algo muito importante. Deixar as coisas organizadas, muito mais para o Shabbat. Então tem mitzvah, então o Bemet não tem que fazer a esposa lavar a casa, limpar e cozinhar, não sei o quê. Você pode dividir, se ela gosta de cozinhar, então ela vai cozinhar e você vai lavar, se não é o contrário. Então de cozinhar para o Shabbat. O Bemet tem muitas casas hoje em dia. Dois Shabbatot que eu fui convidado no meu bairro, os maridos, dava dois maridos paradisões, os dois tinham cozinhado boa parte da comida. Isso não porque ele dava com as mulheres que sabem cozinhar muito bem. Mas eles queriam, tem coisas que falam, isso aqui eu faço para o Shabbat. Não é defeito. Não é defeito. Então, tanto de cozinhar para o Shabbat, de arrumar para o Shabbat, e aqui vocês têm a mitzvah também. Eu me lembro isso quando eu era no Yeshiva. Pelo menos a minha cama, ao meu lado, onde eu dormia, a minha parte, eu organizava. Não vou dizer que eu limpava o quarto, eu lavava eles, porque a minha história de casar foi o contrário. Depois de 1 ano e meio, eu acho que no meu quarto na Yeshiva, varrer ele. E vídeo foi quando me ligou na sexta-feira, a pessoa que foi uma outra menina que eu tinha saído para me falar da Yala, minha esposa. Falou, olha, tem uma menina que eu acho que vale a pena, acho que tem a ver com você. Mas que a menina que tinha saído, falou que tinha outra menina? Uma menina que saiu não deu certo. Ela falou, depois me ligou alguns meses depois, falou, olha, acho que tem a ver com você. Aí ela me ligou e na sexta-feira ela falou, eu ouvi sobre o que ela tinha falado, me pareceu interessante. Eu falei, olha só, sabe o que eu estou fazendo agora? Aí ela falou, eu estou arrumando, estou varrendo aqui, limpando o meu quarto, é a primeira vez em 1 ano e meio. Eu falei, eu aceito sair com ela se você falar para ela que eu estou agora lavando, limpando o quarto, para ela saber que eu sou um garoto direito. Ela se brincando. E ela falou, pode deixar que eu vou falar. Ela me liga 5 minutos depois, falou, Rony, eu falei com ela, para ela está tudo bem, você pode ligar quando você quiser, pode ligar até agora para marcar depois. Eu liguei na sexta-feira, eu não conhecia ela, falei, Shalom, ela está falando do Rony, que a gente deu o telefone, ela falou, sim. Eu falei, desculpa, mas antes de eu falar qualquer coisa, você pode, por favor, me dizer o que eu estou fazendo? Ela falou, você está arrumando o teu quarto, está varrendo ele. Eu falei, então tá bom, então a gente começa. Acabou que enganou pra mim. Mas foi uma enganação. Então, para mim tem mitzvah, estava errado, tem mitzvah de fazer isso. Okay? Mas mais mitzvah, você tem que saber quando ela está arrumando a cama dela, Isozinho fazia, eu passava as camisas, a calça para o Shabbat. É mitzvah. Eu vou fazer um parênteses para vocês, que mesmo assim a pessoa tem que saber, a minha humilde opinião, que um Bachur Yeshiva, exagerando em 1 hora e meia, ele faz todas as achanot dele para Shabbat. Exagerando para muito. Leva 1 hora e meia para ele tomar banho, passar a roupa dele, lavar e arrumar o quarto dele. Só quero falar que eu não entendo porque Bachur Yeshiva não estuda na sexta-feira até 1 hora antes de Shabbat, 2 horas antes de Shabbat, mas cedo. Só para falar que... Aqui não tem motivo. Se você está na tua casa, você tem 8 filhos e não sei o que, dá para entender que você vai estudar menos. Mas Bachur Yeshiva, ele não tem que cozinhar, não tem que... O que ele tem que fazer? Então, eu me lembro que parte na minha época de Bachur Yeshiva, um dos dias que mais me dava prazer de estudar a história era na sexta-feira de tarde. Que o Beit Midrash estava vazio, mas você sentia que você estava... Eu vou falar uma coisa bonita sobre o Limud Torah, isso valia também passar na noite. E o Hafetz Haim fala que a recompensa de Limud Torah é gigante. Mas ela é gigante, mas o Hafetz Haim fala que ela é dividida pelos Yehudim que estão estudando Torah naquela hora. Então, agora são 6 da tarde. Então Baruch Hashem, tem muitos Yehudim estudando Torah agora, de segunda-feira, não tem motivos, eles chivotam, todo mundo está estudando, não é hora de shiurim, é hora de seder normal. Quase todos os bachurim das yeshivot, os bachurim sérios estão agora sentados estudando. Nos kolelim também, Quer dizer que o Sahar de Limud Torah, que é gigante, mas está sendo dividido por muita gente. Aí ele fala, pensa na sexta-feira de tarde. Pensa sábado à noite. Sexta-feira de tarde aqui, mas nos Estados Unidos o pessoal... Quinta-noite, só para você saber, na minha yeshiva, quinta-noite,
a gente tinha muita gente que virava à noite, estudando. É muito normal nas yeshivot, se chama mishmar. Fazer junto, né? Na minha yeshiva não tinha junto, que tinha na minha yeshiva, tinha um lanche das 3 da manhã. Às 3 da manhã, tinha um lanche que era ficar muito bom. Era muito bom mesmo. Era chips, não sei o que. Um monte de estudiosos, mas era, né? Era legal, porque era a hora que você, depois de ter estudado tanto, você relaxava um pouquinho, ria um pouco com os amigos, depois voltava ou a dormir ou a estudar. Eu lembro que a lembrança que eu tenho disso é algo fantástico. Não dá ficando quinta-feira à noite, sabe que tem muito Bahur Yeshiva que estuda, até mais do que o normal. Muito, não é pouco. O Bahur Yeshiva que não estuda quinta-feira, infelizmente é um Bahur que não tem nem o que falar com ele na sexta. É triste, não é uma pessoa que não vai crescer, mas não é nosso tema agora, ele é muito legal, só quis fazer um parênteses, que o Bahur Yeshiva não tem tanto o que fazer. Então a gente falou das mitzvot de Hanot, para o Shabbat, de compras, de arrumar a casa, de limpar, de lavar, de passar, de tomar banho quente. E aqui a gente quer falar mais uma coisinha. Mitzvah tem mitzvah de ir para o mikveh. Tem mitzvah de ir para o mikveh Erev Shabbat. Mitzvah que a gente não está falando que é mitzvah da Torá ou da Rabanan. Mitzvah a gente fala como uma coisa muito boa a ser feita. Eu falei isso já para vocês, que o Baal Shem Tov fala que o homem para o mikveh não é mitzvah, mas tem uma mitzvah que faz o que o mikveh faz. Ou seja, o mikveh traz uma purificação para a gente, uma preparação. Na Kabbalah está escrito que o mikveh faz a nossa neshama yeterá, a alma adicional, conseguir entrar no teu corpo no Shabbat. O corpo está preparado. Uma pessoa que por algum motivo ele não pode ir para mikveh, por algum impedimento, não tem mikveh onde ele está, não sei, alguma coisa assim, ele está doente, alguma coisa, chas v'shalom, está escrito que o banho também tem algum valor como mikveh. Ele também tem um nível de mikveh, não é o mesmo nível, mas serve de alguma forma também, ok? Então a gente também falou de cortar unha, também se a pessoa pode cortar cabelo, se ela pode cortar cabelo, o ideal é que ela corte o Lichvot Shabbat também. Se ela pode cortar na quinta-feira, na sexta-feira, dependendo da vez, se ele tem tempo, se o barbeiro está lá, esse tipo de coisa. Isso também de salvar. Também, se ele pode fazer na sexta-feira, é melhor. Se não pode, se o mefaqueiro dele está reclamando dele, que ele está com o cabelo grande, tem que cortar antes, porque é a regra do Tatzavá. Mas se ele pode chegar a fazer isso, então é melhor. Muito bem. Então a gente falou até mesmo de cortar cabelo, tentar fazer todas as coisas, e para o mikveh, tudo isso. Mais uma coisa que é muito importante é que quando a pessoa vai viajar para Shabbat, hoje em dia, ainda mais aqui em Israel, no Brasil existe menos isso. Normalmente no Brasil, quem mora em Copacabana passa Shabbat em Copacabana. No máximo ele vai comer uma refeição na casa de alguém. Mas não é como aqui em Israel, que você vai passar Shabbat em Tel Aviv, em Petah Tikva, em Haifa, em Modi'in, na Roma, ou na casa de outra pessoa. Então, aqui em Israel isso é muito normal, e aqui tem que saber uma regra. Tem que tomar muito cuidado para a pessoa, Chas v'Shalom, não acabar fazendo Hilul Shabbat, porque ele saiu tarde demais da casa dele para o Shabbat. Você tem que passar Shabbat num lugar que está não sei aonde, ele tem que sair com um tempo de antecedência. É melhor ele chegar um pouco antes demais do que tarde demais. Você não tem que chegar 5 minutos antes do Shabbat. Mesmo quando vocês são convidados na casa de alguém, é muito normal você já poder chegar, se vocês estão convidados na casa de alguém, está errado você chegar às 10 da manhã. Você vai atrapalhar a hora que eles estão lavando, estão limpando, estão cozinhando, então dá trabalho ter que cuidar também da visita. Mas é normal, a pessoa tem que chegar, não precisa chegar 5 minutos antes do Shabbat, às vezes isso é até pior, é a hora que ele está na pressão, e o vídeo você chegou, não é bom chegar 1 hora, 2 horas antes do Shabbat, isso é melhor do que Kubal. E ainda mais como visitante, se vocês puderem de verdade oferecer ajuda, mas ajudar, pegar as crianças, fazer alguma coisa e ajudar, senão pelo menos você sabe que você chegou numa hora que é boa, que é normal, que é Mekubal, e você não entrou no perigo de viajar no Shabbat.
Pessoal, a ideia aqui, que a pessoa tem que tomar cuidado, é que às vezes tem imprevistos. Ontem eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, no domingo eu faço curso de aconselhamento de casais. Então eu vou para o curso, eu pego um ônibus, depois eu pego a Raquel Takala. Se a Raquel Takala, pelo menos essa daqui não tem erro, porque a Raquel Takala não tem trânsito, não sei o que, ela tá só os sinais, não sei o que. Então, realmente eu cheguei na hora certinho, mas a mulher estava do meu lado, estava conversando com outra cara, eu fiquei 50 minutos esperando a Raquel Takala no outro, não sei que horas, porque tinha Hevetz Hashud. Que é isso? Tinha uma mala que alguém esqueceu, aí vem a polícia, até que liberou, até que saiu, até que não sei o que, passou 50 minutos. Qual é o nome de Hefetz? Hefetz é objeto, Hashud é suspeito. Hashud? Hashud, Hefetz Hashud é objeto suspeito. Então às vezes o carro esquenta, às vezes o pneu fura, às vezes tem um acidente na estrada, alguma coisa. Além. Então, a regra que eu vou falar para vocês, quem fala essa regra é o Mordechai Elial. Ele fala que você tem que levar em conta, quando você vai viajar a um lugar que é 1 hora de distância, você tem que sair 2 horas antes da hora que você quer chegar. Você tem que dobrar. Uma viagem você tem que tentar dobrar o tempo que leva. Isso vale também para viagens de avião. A pessoa tem conexão, né? A gente nunca atrasa a conexão. Uma pessoa que viaja comigo, provavelmente a conexão dele vai atrasar. Eu não sei, sempre acontece comigo, sempre. Eu falo que eu sou o culpado. Atrasou muito quando eu fiz ele. Fiquei 9 horas em Londres. Então, acontece, eu me lembro que mesmo as companhias que são as melhores, que nunca atrasam comigo, elas atrasam. Ele lá atrasou muito. Ela costuma ser boa, ela não costuma atrasar muito, então, mas se eu pego, você sabe, provavelmente eu estava num voo, alguma coisa assim, não importa, mas então, acontece. A não ser, eu peguei um Elal que ia chegar aqui 3 horas ou 4 horas antes do Shabbat, o que é arriscado, porque você não pode fazer isso, porque você não sabe que um voo atrasa isso, mas era aquele voo direto. Então eu falei, quando o voo sai, ele já saiu, aí acabou. Aí é só contar as horas. Aí é só contar as horas de quanto tempo mesmo, que se atrasar um pouquinho, vai atrasar um pouquinho. Mas eu falei que se o voo sair 2 horas depois que ele tem que sair, eu não vou entrar no avião. Eu não vou entrar, porque vai chegar a Shabbat, não vai dar tempo de ir para lugar nenhum. Então, a partir do momento que o voo chega na hora, não sei o que, então você sabe, mas se não for isso, a pessoa tem que saber que ela não deve pegar, ela tem que pegar um voo para chegar num lugar na quinta-feira. No máximo, o que eu falo, não só que eu falo, que até eu fiz isso quando eu fui na viagem, eu peguei um voo que tinha que chegar no Rio de Janeiro, essa última viagem que eu fiz, na sexta-feira, 5 da manhã. Eu vou fazer lá aqui também. Então isso que eu fiz, 5 da manhã, você sabe que para atrasar para o Shabbat, você tem que passar 12 horas. O que não pode acontecer, mas ainda você tem a opção de não entrar no avião e passar Shabbatão na Itália, na Madrid, mas se você vai achar um judeu que sabe que não está falando, não sei lá, alguém da Grécia, não tem um rabino, não tem alguma coisa assim, então, só para vocês saberem que, ou seja, esse medo de viajar para o Shabbat, a gente normalmente, vamos falar que a gente vai, o Shabbat está 4 da tarde, você se programou para sair, ou seja, para chegar num lugar, você tem que se programar para chegar lá 2h30, alguma coisa assim, e você tem que pensar mais ou menos em chegar, em levar o dobro do teu tempo na viagem. Eu nem falei de uma coisa mais simples, que não precisa falar de pneu, não precisa falar de trânsito. Sei lá, um cara que vive em São Paulo. Não, eu estou falando sério, não é piada. Mesmo que no Rio de Janeiro, dependendo do horário, de quando é o Shabbat, você de Copacabana para Tijuca, teve um chaneiro que uma vez ele foi passar Shabbat na Tijuca, ele deixou o carro no meio do caminho, foi andando com a família. Agora 2 horas. Então, ele deixou o carro no meio do caminho. Quando ele saiu do Rebouças, ele deixou o carro e foi andando, no Rio Comprido até Tijuca. Não é o final do mundo, mas... Não, eu vou falar quem, quando, como. Nossa. Não foi agora. Do Rio Comprido? Certo, mas ainda de dia, começando, não sei o quê. Eu falei, eu lembro quando eu fui passar Shabbat na Tijuca,
Provavelmente quando a gente vai sair antes. Eu prefiro chegar antes do que me arriscar. Depois a gente passeia lá, faz o que quiser, mas não tem que arriscar. Não tem que arriscar. Não dá. Eu falo de Copacabana para Tijuca, porque sabe que teoricamente não é nada. Não é nada quando não tem trânsito. Mas você sabe que se você pegar trânsito lá, você não tem por onde fugir. De um lado para o outro, fica assim. Então, a pessoa então, vai de metrô, que aí não vai ter trânsito. Só vai ficar que nem uma lata de sardinha. Mas eu estou enfatizando isso porque são coisas que acontecem. Uma mais coisas que acontecem, então e as pessoas depois elas ficam com muito peso na consciência, ficam muito tristes do que aconteceu, com razão. Então a gente falou basicamente do que vem antes do Shabbat, a arrumação pessoal, da comida. Tem coisas que a pessoa tem que lembrar, tem uma coisa muito interessante que vende hoje em dia, já faz algum tempo, já que vende bons anos que vende, mas tem um to-do list. Tudo que você precisa fazer antes do Shabbat, você bota na geladeira, está escrito lá, apagar a luz da geladeira, preparar o chão do Shabbat da plata, deixar isso, fazer aquilo. Tem coisas que são muito importantes você não esquecer. Mas agora começa a ficar frio, está começando, né? Não está mais frio, mas então muitas vezes você bota em casa água quente com gás. Você tem que lembrar de desligar. Você vai ter um perigo gigantesco no Shabbat de ligar o gás. Segundo a Oraita, 2 issurim, um de ligar fogo, outro de esquentar água, de bichudo. Você shalom no além. Então tem que tomar cuidado. Então, às vezes, esse to-do list é muito bom. Então, a pessoa ter feito halot, não sei o quê, tem que estar lá, abrir lá, a conveniente valor. Então, a última coisa que eu quero falar sobre isso é a roupa de Shabbat. Só tem que se acostumar a ter roupa do Shabbat dele. Roupa de Shabbat tem que ser uma roupa direita. É bom que vocês comecem a se acostumar que no mundo religioso as pessoas usam camisa branca no Shabbat. Você vai falar que é Alahá? Não. Mas é o costume de uma mais das pessoas religiosas. Vale a pena vocês se acostumarem com isso. Realmente vale a pena. Hoje em dia, se está uma coisa que vai reclamar, você compra 4 ou 5 camisas por 100 shekel. Branca. Na forma, mas é uma camisa simples. Eu estou falando que está precisando, mais está falando que está difícil, não sei o quê. Você compra uma camisa por 25 shekel. Na forma, você tem camisas de melhor qualidade, que vão custar mais. Mas é bom vocês se acostumarem a se vestir como a maioria dos Yehudim religiosos se vestem no Shabbat. Tem explicação de pureza. Não tem explicação de pureza. Muito você vê também os cabalistas muitas vezes usam uma mais só branco. O Shabbat é isso, é reunião de pureza. Não tem parte da ver que né? A noiva entra na chupada de branco. Ok. Então vale a pena. Então, sim, fala. Nossa pergunta de assunto? Não, ainda estou nele. Então, eu vou falar de coisas que parecem óbvias, mesmo assim. Vocês sabem que uma vez a gente recebeu na Yeshiva uma choveret, uma apostilazinha, que é o que você tem que fazer antes do Shidur, antes de sair de Shidur. Então algumas pessoas riram, mas assim, saiu a apostila, depois você falava com alguns meninos, ela falava, não, mas isso acontece mesmo. Então acho que tem que tomar banho antes, tem que botar a roupa direita, não sei o que. Você fala, cara, saí de Shidur, não vou dizer, mas tem gente que sai e fala, cara, eu sou macho. A menina tem que saber com quem ela está casando. Não vou enganar, isso é estuió, não é? Então eu vou falar coisas que parecem ser óbvias mesmo assim. Então a gente falou da camisa, tem uma camisa limpa, branca, não sei o quê. Então tem uma calça também camuflada para Shabbat. É importante ter um sapato para Shabbat. Está escrito que é uma máquina que vai engraxar o Shabbat, para ter sapato para Shabbat. A pessoa fica também engraxadinha. Eu vou falar para vocês duas coisas sobre isso. Uma pessoa que pode, é importante é bom pelo menos ter uma kippah para Shabbat. O nosso público costuma muito botar uma kippah branca para Shabbat, não é de fé. Você tem uma kippah do dia a dia, uma kippah branca que você usa ali para Shabbat.
Não é, aqui não vou falar obrigação, mas também não usar mesmo kippah do dia a dia para Shabbat, você sente que é uma coisa um pouco rolo, você sente que é um pouco do dia a dia. A última coisa que uma pessoa que pode, que custa um pouquinho mais dinheiro, mas que vale a pena ter, quando uma pessoa pode, é ter talit para Shabbat. Quem já bota talit, especialmente os faradim ou as kenazim casados, então muitas vezes você tem 2 talitot, um talit para o dia normal e um talit para Shabbat escolha. Ok? O talit também pode ser o tzitzit da pessoa, mas realmente a pessoa tem coisas especiais para o Shabbat, ela se vestir direito para o Shabbat, não falar, eu sou macho, eu sou assim, não ligo, isso é coisa material, não. Realmente no Shabbat acho que tem uma mágica de você se vestir bem. Tem gente que tem costume de botar terno, isso aqui aí depende de cada lugar, mas isso aqui não é obrigação. A obrigação sim, a pessoa está merrubada, dá honra ao Shabbat. Parece coisa simples, mas é importante falar. Sim. Não, eu queria saber o que tem por trás do Hassidim que usam, sei lá, capota com cor diferente no Shabbat. A ideia é essa. A ideia é saber do Shabbat. Ele tem o chapéu do dia a dia, ele tem o chapéu para o Shabbat. Ok. A ideia é essa, mamãe. Só para não é da ficar da cor. É de que isso ele é mais bonito para o Shabbat. Essa é a ideia. Então ele também vai ter uma capota diferente para o Shabbat. O Straiman também? O Straiman também. Ele tem um chapéu do dia a dia, Straiman para Shabbat. O Straiman normalmente o Hassid só usa Shabbat e Yom Tov e Chol HaMoed também eles usam, e em dias festivos, dia do Yom Tov do Rebbe, o dia do, sei lá, que não sei o que, da Hassidut dele, coisas assim, senão ele não usa. Então não tem nenhum, sei lá, dia de casamento, não tem nenhum motivo escondido atrás da cor, só porque a Hassidut costuma usar. Não, cada Hassidut cada Hassidut costuma usar uns Bravo. caras. Sobre Yom Tov. Está escrito que você tem que vestir Yom Tov melhor que Shabbat. Não, eu falei isso uma vez com vocês. Sim, Yom Tov tem que dar mais que o Shabbat, até na comida. Mas Shabbat é mais que Yom Tov, não? Depende em quê? Isso depende do quê? Depende em que sentido. Tem Em tudo, coisas que o não? Shabbat é mais que Yom Tov, tem coisas não é em tudo. Então, o Inyan que está escrito que o Yom Tov é dia de Simcha, e Simcha também quando a pessoa está bem vestida, tá, não sei o que, isso traz mais Simcha. Shabbat também é assim. Não é? Shabbat é dia de Oneg. Oneg é prazer, é diferente. A essência do Shabbat é prazer. A essência do Yom Tov é Simcha. Como que eu posso ter prazer quando estou triste? Na conta do Shabbat não é um dia para você ficar triste, mas a essência dele está escrito Vekarata la Shabbat Oneg. Shabbat é escrito o dia de Oneg. E já em Yom Tov está escrito na Torá Vesamachta bechagecha. Está escrito que uma pessoa no Shabbat, eu só vou contar uma história interessante para vocês, então não tem nada a ver com agora, mas está para vocês conhecerem. Eles me mandaram, eu acho que eles mandaram no Gaon de Vilna, qual a mitzvah mais difícil da Torá? Uau, qual a mitzvah mais difícil? Talvez não é ouvir Lashon Hará, não mentir, não tem algumas mitzvot que são muito difíceis. Já lembro uma história de verdade do Torá, né? Ele falou que ele acha que a mitzvah mais difícil era no Chag HaSukkot, Vesamachta bechagecha. Você tem que ficar alegre 8 dias. Então, o Shabbat não tem essa mitzvah. Não é que você tem que ficar feliz no Shabbat, mas você tem que se forçar a ficar feliz. Você tem que fazer algumas coisas. É óbvio que a pessoa tem que entrar bem no Shabbat, não sei o quê. Mas, por outro lado, a essência do Shabbat é Karata la Shabbat Oneg, prazer. Por isso existe também, quando você vai em um lugar, sábado, sexta-noite, depois da comida, se chama Oneg Shabbat. E quando é chato, você chama isso de Onesh Shabbat. Virou castigo. Ai. Demorou um pouquinho para me entender, Muito bem. Então a gente falou basicamente das preparações antes do Shabbat. Eu vou falar mais duas coisas que a gente vai terminar hoje. Número 1, está escrito na Gemara que na época, antes do Shabbat, acaba tendo muita pressão de terminar não sei o quê. A pessoa também não tem mitzvah de terminar no segundo do Shabbat. O ideal é a pessoa conseguir entrar no Shabbat tranquilo. É muito difícil às vezes em casa com muita família, tem um lado psicológico muito chato. Quando o Shabbat começa às 7 horas, você termina de fazer tudo 5 para as 7. Quando o Shabbat começa às 4, você termina de fazer de 5 para as 4. Quer dizer, se você quiser, você conseguir também no Shabbat. agora que eu entendi.
terminar 5 para as 4. Automaticamente, se começa às 4, as pessoas começam mais cedo. Começa mais cedo, vai trabalhar com mais ímpeto e não sei o quê. E, quer dizer, então, a pessoa tem que tentar entrar no Shabbat. Acho que algumas pessoas, assim, como é que eles mais fazem muito exemplo, 1 hora, 2 horas antes do Shabbat, já está tudo pronto. Mas mais tudo pronto, a comida está na plata, a geladeira está desligada, está tudo pronto. Ele já pode sentar com a família, estudar, cantar, eles já estão tranquilos. Isso é o segundo tema que eu vou falar. É importante quando você fazer as achanotas, preparações do Shabbat, que seja em bom estado de espírito. Ou seja, não brigando, não gritando. Tem famílias que irmão de Shabbat, os pais dão broncas homéricas nos seus filhos. Então, isso acontece o tempo todo. Não sei o que, gritando, criança. Você vai limpar teu quarto, você vai limpar teu quarto, seu animal, seu isso, e acaba que tudo Mas é não é Shabbat. Mas assim não é, tipo, como você mesmo falou, devo te Shabbat. Então, mas você tem que saber como falar. Às vezes é melhor você deixar ele com um quarto sujo e ele sabe que ele vacilou, mas você não brigou, você não fez o ambiente da casa ficar assim. Do que está escrito no Shabbat, que você tem que, quando você pede uma coisa na tua família, está escrito isso na Guará, vai ser de Shabbat. Está escrito Divrei Chachamim Benachat Nishmaim. Você quer que uma coisa seja escutada, fala ela com tranquilidade, com suavidade. Obviamente a gente sabe também quando a pessoa grita com a gente não quer ouvir a pessoa. Com certeza. Fica lá no choque falando, você não vai limpar o quarto? Ok, escolha. Eu não entendi mais nada. Então você pega aquele negocinho de choque e fala, vai limpar. Só que toda vez fala com calma. Vai limpar, né? Então, a última coisa que eu vou falar, está escrito que no Shabbat tem que tomar muito cuidado para não ficar com raiva. Eu estrago meu Shabbat completamente quando acontece isso. Saiba que o Yetzer Hara faz muito, conta-se que todo mundo pensa que na casa do Hafetz Haim, conta-se mais uma história da casa do Hafetz Haim, conta-se 2 coisas lá. Uma coisa interessante é que então o Hafetz Haim, então a casa de Tzadikim, como é que é? Conta que na hora do Kiddush o filho dele pulava de um lado para o outro, não sei o quê, ele não tinha calma. É uma criança. É normal de uma criança fazer isso. Então é importante a pessoa na hora, às vezes na hora da Dlakat Nerot, a criança faz isso, faz aquilo, e não sei o que. Fica mais tranquilo. Isso está escrito que é muito importante nos Hagim, mais importante ainda em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, mas também está escrito isso para o Shabbat. A pessoa tem que manter a tranquilidade no Shabbat, manter a felicidade no Shabbat dele, da casa. As pessoas estejam bom, óbvio que às vezes uma criança bate, não sei o que, ela exagera, você tem que educá-la. Educar não quer dizer que você fica com raiva, você mostra para ela que você está com raiva, mesmo que por dentro você não está com raiva. Só para ela entender que ela passou do limite. Mas daí, mesmo por dentro você não está com raiva, só que ela acha que você está com raiva. Isso e ela pode pensar alguma coisa mal, não? Mas isso está escrito na Alahá que tem que fazer quando uma criança ultrapassa o limite. Por isso que na sinagoga do Shabbat não tem criança gritando para mas isso está escrito, só para você saber que está escrito que está errado. Os pais que a criança fica dançando, está escrito que está escrito que eles estão fazendo isso, não podem levar seus filhos na sinagoga. Está escrito isso na Alahá. Você não tem condição de deixar quieto o filho na sinagoga, então nem leva. Não tem que, isso é a Alahá. A Alahá que não tem que levar esse filho para a sinagoga. Porque no Rio de Janeiro é muito comum a pessoa não está errado. achar que não, muito bonito levar a criança para a sinagoga. Então depende da criança. Depende da criança, depende de onde ele pode botar a criança. Tem sinagoga que tem recreação. Tem sinagoga que não é assim, então isso é um problema aí, é complicado, está errado fazer isso. Então isso que a gente falou, entramos para tentar fazer isso com Benachat, eu falei a história do Hafetz Haim, então era isso que ele falou, mas quando tem a casa do Hafetz Haim, ele pulava de um lado para o outro, fazia uma bagunça, e não tinha, foi o Shabbat, tranquilo, não sei o quê. Outra coisa bonita está escrito que sempre ele manchava de propósito um pouco a toalha de mesa, porque acontecia às vezes ele tinha muitas visitas, às vezes da visita manchar e ficar tudo igual. Eu manchei a toalha do Hafetz Haim, não sei o que
E eu conto que uma vez uma pessoa manchou ele, aí ele foi, manchou de propósito muito mais, ele fingiu que ele esbarrou e caiu e sujou, ele falou, viu, já sujou mesmo, deixa pra lá. Muitas vezes depois que ele já manjava, fala, caiu, aí as pessoas sabem que ele fazia isso exatamente para não envergonhar as visitas e para ninguém ficar com raiva, para todo mundo manter isso. Escolha.